mesmo tempo, voltando ao meu ponto principal, é uma ferramenta de engajamento ainda mais forte, né? E agora a gente também tem um outro passo importante. A MRV começou há 5 anos atrás a fornecer energia solar para os nossos clientes de forma gratuita, instalação de painéis nos nossos empreendimentos de forma gratuita. E esse negócio teve um impacto muito grande, porque boa parte dos nossos clientes não tem condição de pagar por isso. Ele está se beneficiando de uma energia limpa e, ao mesmo tempo, uma redução da conta de energia dele, que para os nossos clientes, padrão, isso é muito importante. E a gente foi explorando isso e entendeu, olha, tem coisas a mais para serem feitas aqui, né? Inauguramos, no ano passado, a nossa primeira planta de geração de energia elétrica em Uberaba. Temos outras 5 em execução, né? Qual que é a nossa ideia? Zerar nosso consumo de energia, vamos pôr, que não é renovável. Então, primeiramente, essas plantas abastecerão os nossos empreendimentos e os nossos escritórios, né? E um segundo momento a ideia é que essas plantas também passam a gerar e abastecer energia para os nossos clientes de uma forma mais econômica e plenamente limpa, né? Então, iniciativas que você consegue também engajar na outra ponta o nosso consumidor final. Com esse, como que o ESG nos beneficia? Como ele faz diferença na nossa vida? Esse é um caminho de engajamento, né? E aí o Wendel falou um negócio que é uma reflexão super importante. E aí, para eu encerrar, Mário, qual que é o papel das companhias na sociedade? Então, a Paula falou sobre isso, o Wendel falou sobre isso, né? E acho que um legado muito positivo da pandemia, que vai ficar, é que as empresas entenderam que elas têm que fazer parte da solução dos maiores problemas da nossa sociedade. Eu vi empresas grandes, médias, pequenas, pessoas físicas se engajando quando a pandemia começou e fazem isso até agora, né, para poder ir lá e ajudar. Num momento onde, eu falo por nós, falo por mim, executivo, a gente tinha uma incerteza muito grande do que ia acontecer, né? Se a gente voltar no tempo, lá em abril do ano passado, existia uma incerteza enorme. O que vai acontecer com o mundo? O que vai acontecer com o nosso negócio? Isso não é uma dúvida só nossa, não era uma dúvida só minha, era uma dúvida de todas as companhias, né? E ainda assim, a gente viu um movimento de engajamento das empresas nunca visto antes, tá? Isso vai estabelecer, acho que, uma nova referência, mesmo depois que a gente passar por esse momento de pandemia, para que as companhias se entendam o verdadeiro papel delas, né? E assim como a Gerdau, a MRV fez lá 28 milhões de investimento ao longo da pandemia para respiradores, para alimentação, para insumos médicos, né? Fizemos um compromisso logo no início de não demitir ninguém durante 60 dias, lá em março do ano passado, porque o nosso principal ativo são as pessoas. E mesmo não sabendo o que ia acontecer, a gente deu espaço, né? Então, as companhias estão saindo dessa pandemia com uma visão diferente do papel delas. E a sociedade também. Ela vai olhar para as companhias, para as pessoas e cobrar da gente um papel mais ativo, né? A gente tem ou tinha, pelo menos, o péssimo hábito de colocar toda a responsabilidade no poder público, né? E hoje isso não é a realidade da nossa sociedade, especialmente no Brasil, né? O poder público, as companhias e os indivíduos têm que fazer parte da solução dos problemas. Então, acho que esse é um grande legado positivo que ficará dessa pandemia, né? O papel das empresas no pós-pandemia, na solução dos maiores problemas da sociedade. Então, apesar de eu não conseguir fazer minha apresentação aqui, Mário, a lógica dela é essa que eu falei, né? Tudo que está na nossa cabeça como estratégia e tudo que serve de pilar para nossa estratégia de ESG é isso, né? É uma forma de você conectar os propósitos dos nossos clientes, dos nossos colaboradores e da sociedade como um todo com o propósito da companhia. A conexão acontece no ESG, né? E isso aí é norte para todas as ações que a gente toma, seja de diversidade, sejam de sociais, sejam ambientais. Obrigado.
Eduardo, fantástico, tá? Muito obrigado pela sua explicação. Às vezes é até melhor falar sem apresentação, tá? Fica mais próximo de todo o público. Mas, assim, olha, gente, 3 apresentações fantásticas. Queria agradecer muito o que vocês fizeram, inclusive para mostrar para o nosso público. E, obviamente, gente, esse tipo de evento fica depois lá para acesso ao YouTube. E a gente, no YouTube da FIENG, a gente tem visto que as pessoas têm assistido muito mais depois do evento do que durante, né? Então, essas lições que vocês colocaram, todo esse debate vai servir realmente para uma reflexão muito maior. Bom, a gente, quando fala desse assunto, e assim, eu aprendi muito com vocês hoje, essas 3 letrinhas têm moldado a minha forma de pensar o mundo, principalmente depois da pandemia, quando esse tema apareceu com uma força muito grande. Eu sou originário também de um segmento que tem um viés sustentável muito forte, mas é claro, quando a gente organiza toda essa estrutura, seja nessas 3 letras, e tudo que vem por trás, a ideia de propósito, como o próprio Eduardo colocou, que alia o propósito da empresa com o do colaborador, retenção de talentos, a inclusão, a equidade, todos esses temas são fantásticos. Todos os assuntos de governança, que eu tenho certeza, inclusive, que as 3 empresas, pelo seu porte, são as sumidades dentro dessa área. E vem sempre aquela pergunta, né? Quais são aqueles compromissos práticos que as empresas estão assumindo? Pessoal, vocês que assistiram às apresentações, vocês viram exemplos práticos, compromissos práticos de como as empresas incluem dentro da sua cultura organizacional essas ideias, né? E hoje em dia, gente, como eu já citei, não tem uma receita pronta. Vocês viram 3 apresentações que, no fundo, falaram sobre o mesmo tema, mas com alguns viés diferentes, né? Então, essas métricas, esses parâmetros e essa necessária transparência, ela está sendo construída por todos dentro desse ecossistema. E aí, sem dúvida alguma, o propósito, a forma de accountability, né? Você ter essa responsabilidade aí dentro desse processo de mostrar as informações, o sentimento de pertencimento a esse processo, né? E também a coragem de, em algum momento, chegar e corrigir rumos também são necessariamente importantes. Vocês acompanharam recentemente a adesão de Minas Gerais ao Race to Zero, uma adesão importante, promovida principalmente pelo governo britânico. Eu faço aqui uma menção honrosa aqui ao nosso cônsul britânico em Minas, ao Lucas, que realmente fez um grande trabalho. E, pessoal, uma coisa que deixou bem claro, primeiro, o Estado de Minas, o governo do Estado de Minas foi o primeiro governo subnacional do Hemisfério Sul a aderir a esse compromisso. Race to Zero em 2050. Nós vamos chegar em neutralidade climática de Minas Gerais em 2050. Agora, gente, 2050 está muito longe, né? Então, como que vai se dar esses pilares até lá, né? Como que essas etapas, esses degraus vão ser ultrapassados e colocados aí para frente? E uma coisa interessantíssima que a gente precisa tornar claro, eu acho que a valorização, o que vocês trouxeram, gente, essa coisa não está vindo do governo para dentro das empresas, isso está vindo das empresas, das grandes corporações, do seu engajamento com seus stakeholders, estão vendo essa necessidade, isso está vindo para a sociedade, como os 3 panelistas colocaram. O que nós tivemos, o que nós estamos vendo na verdade, todas essas ideias ir para fora do muro das empresas, atingindo todos os nossos stakeholders. E, obviamente, gente, esse período de Covid demonstrou essa importância. O Wendel colocou o valor que a Gerdau investiu, o Eduardo também colocou o valor que a MRV investiu, a Paula, se eu não me engano, não falou do valor, mas tenho certeza que investiu alguns milhões no combate à pandemia, e a sociedade mineira tem que ser muito grata realmente a vocês
E acho que essa valorização, essa proximidade do setor empresarial com a sociedade, ela é extremamente importante. Olha, eu tenho várias perguntas aqui. Você sabe que o tema, como o próprio Eduardo colocou, o tema S é um tema instigante, porque nós vivemos num país com desigualdades assim tremendas e, obviamente, ao ver políticas dessa forma, eu acho que a gente precisa valorizar. Então, a primeira pergunta vai para a Paula, até para valorizar a presença feminina no nosso painel. Paula, você citou uma meta de 30% de mulheres, né, trabalhando na empresa, aí em um determinado período, eu não me lembro o ano qual foi. Mas como vocês pretendem atingir essa meta, né? Pretende abrir vagas exclusivas para as mulheres? Então, essa é a pergunta para você. Ô, Mário, essa é uma meta muito audaciosa, né? Porque quando a gente fala em 30% de presença feminina, considerando que nós temos 80% da nossa população na base operacional da empresa, que é um ambiente ainda predominantemente mais masculino, é um desafio que ele extrapola os muros, que a gente tem que trabalhar, igual o Eduardo falava em referência à educação, lá na base, criando inclusive o interesse da menina para uma carreira de ciências, de engenharia. Então, é uma mudança, inclusive, e uma influência que estamos fazendo na sociedade. Por isso que você vê que no conjunto de pautas que eu estou responsável agora, a Fundação está atuando junto nisso. Então, começa lá na ponta, né? Tem um programa que eu queria destacar que lançamos ano passado, ele já existia, mas mudou a roupagem com a pandemia, inclusive ele se tornou virtual e potencializou seu alcance, chama STEM Girls, que ele é justamente para estimular o interesse das meninas de 13 a 18 anos na ciência, na engenharia, na tecnologia, nas matemáticas, com estilos de aprendizagem que, inclusive, leva hoje... Nós temos no meio uma boa representação de mulheres de engenheiras, temos também a primeira diretora mulher de uma usina ano passado, né, do Sul Fluminense, a Tatiana. Já temos 2 mulheres no C-Level, temos 30% de mulheres no conselho da empresa, tem essa representatividade, mas que essas mulheres levem o depoimento, igual eu mesma também levo, eu sou administradora, não sou engenheira, mas que é possível. Eu entrei numa macieria em 2003, tinha 400 homens e eu, e a mulher que limpava, né, as instalações. Né? Então, esse cenário mudou. É muito bacana ver que isso está acontecendo. Então, começa lá, influenciando a garotada, digamos assim, as meninas. Depois, no programa Portas de Entrada Operacional, que é o funil principal, nós temos essa parceria com o Senai, um programa muito bacana, aquele antigo programa de aprendiz, mas que hoje é a porta oficial de entrada da empresa para o nível operacional de atuação. Então, esse programa, o que nós fizemos? Treinamos todos os instrutores do Senai, os instrutores da ArcelorMittal, os recrutadores, para justamente nos vieses inconscientes, para ampliar esse entendimento de que precisava incluir mais mulheres. E a gente tinha, em 2018, 20% de mulheres, hoje já chegou perto de 40%, quase que duplicou essa presença, 37% de mulheres já no porta de entrada operacional, que é onde a gente treina 3 anos as pessoas antes de entrarem a fazer parte da ArcelorMittal em parceria com o Senai. Tem um programa muito importante para mim, para destacar, o nome, acho que você falou, Rafaela, né? A pessoa que fez a pergunta, Rafaela, é a mentoria. Uma vez que você abre a porta, melhora as instalações para que seja mais female friendly, né? Mais acolhedoras para as mulheres, e considera até uniforme, tudo isso já foi feito, essa questão estruturante, mas tem agora essa possibilidade de ter uma mulher mentora na empresa, que está em qualquer lugar do mundo também compartilhando como é que essa situação está sendo para ela. Estamos aprendendo muito com o mundo inteiro. A gente vê Ucrânia, por exemplo, Canadá, tem muita operação mulher feminina, operando, né, uma ponte rolante de carga líquida, que são operações bem delicadas. Então, a gente está, como você falou, Mário, aprendendo, com capacete de aprendiz, mas estimulando e viabilizando isso, né? E mostrando que é possível. Eu consegui ser mãe com 2 crianças, trabalhando em 6 países, assumindo o cargo de responsabilidade. Não tinha, na minha época, sala de amamentação, mas eu consegui dar um jeito. Agora a gente está, acho que, facilitando e eliminando esses obstáculos de maneira mais estruturante, né? E também, Eduardo citou a importância da construção civil. Nós temos um programa muito bacana que chama Mestre ArcelorMittal, em parceria com uma ONG que chama Mulheres em Construção. Ela atua há 14 anos estimulando mulheres e empoderando as mulheres. A gente sabe que o empoderamento vem principalmente pela fonte de renda. E é um programa muito bacana que tem um caminhão, assim, uma carreta, ou agora está no formato virtual ainda no cenário pandemia,
Então, a gente está copiando também essa iniciativa que já tinha, se há uns 20 anos, agora é só para mulheres, para formar mão de obra para a construção civil feminina também, e estimulando isso na cadeia. Então, o STEM Girls, que é para meninas da comunidade e filhas de empregado, a porta de entrada, a mentoria, e também essa questão de treinamento, de trazer o olhar e a importância, assim como o Eduardo citou do greenwashing, também não pode ser um social washing, não é só por mulheres, por mulheres, é mostrar que a mulher tem condição, competência e eliminar os obstáculos que ela tem, porque a gente costuma dizer que são duas maratonas, né? A do homem é a maratona e a da mulher é aquela com obstáculos. Então, a gente precisa mudar isso, que é uma questão social, não é apenas exclusividade de uma ou outra realidade organizacional. Obrigado, Paula. Paula, eu vou aproveitar a sua fala para emendar uma pergunta aqui para o Wendel, mas antes eu vou ler uma frase aqui que eu li outro dia, que reflete muito essa questão da diversidade, né? Diversidade é ser chamado para a festa, inclusão é ser chamado para dançar, e pertencer é dançar como se ninguém tivesse olhando. Então, é uma frase, né? São 3 frases aí singelas que representam toda essa pauta. E, Wendel, você citou, né, a questão do empoderamento feminino, como metas, né, de aumentar a participação feminina dentro da empresa, e você usou o termo, né, que dentro da agenda diversidade da Gerdau, a questão das mulheres, a inclusão, a colocação de mais mulheres dentro das cargos de lideranças é um motor para a empresa, para os outros pilares. Então, nós temos uma pergunta aqui, não tem o nome do autor, mas como que vocês pretendem, utilizando, né, os resultados dentro da inclusão das mulheres, para as outras áreas dentro da pauta de diversidade? Bom, obrigado pela pergunta. Eu realmente acredito muito nisso. A gente tem uma cultura que ela se encaixa e é uma cultura de respeito. Porque no final a gente vai ter a vitória disso quando a gente não falar mais dessas categorias, né? Não, o que está lá na outra ponta é gente entrando na empresa, trabalhando, dando resultados, se realizando, sendo feliz. A gente tem que tratar dessas categorias agora porque existe desrespeito, existe algum tipo de discriminação ali. Então, a gente vai superar isso, né? A gente tem que acreditar que vai chegar lá. E aí, quando a gente encaixa, e a questão feminina ela é muito rica, porque ela é muito conhecida de todo mundo, né? Todo mundo convive muito com mulheres, né? Então, assim, não existe ninguém que não tem irmã, mãe, filhas, colegas. Então, quando a gente fala do respeito a mulheres, ele é algo que a pessoa consegue fazer uma identificação muito forte, né? E nós estamos falando aqui de homens e mulheres que fazem discriminação contra a entrada de mulheres na empresa, tá? É importante também não ter a discriminação achando que isso é assunto só de homem, né? A gente tem que criar a cultura da empresa para isso. Que bom que a Paula está concordando. A gente tem que criar isso, né? A gente tem, e aí esse assunto é que nos ajuda. Você entra no debate de respeito a pessoas, entra no debate de como chegar lá, né? Entra nesse debate de entender que não é só boa vontade, né? E aí tem toda a discussão do viés, toda a discussão sobre até a nossa cultura em casa, né? A gente vem de uma sociedade patriarcal, a gente tem que lutar contra isso, né? A gente tem que ver isso e lutar. É até uma anistia, né? A postura que veio até aqui, a gente foi educado assim, a gente entende, e agora a gente se move. E aí, quando a gente se move de uma vez só. Então, a gente não se move para mulheres, né? A gente se move para respeito às pessoas, esse negócio é muito robusto. E aí, a gente percebeu isso aqui. Agora, as outras discussões que vêm, às vezes discussões que são, como eu falei, mais ácidas, são de realidades que são distantes daquela pessoa com quem a gente está discutindo, em oposição a mulheres, que é algo comum para todo mundo. E agora as discussões andam muito melhor, né? Então, a gente começou a andar muito mais rápido esse ano com as outras pautas, pela consolidação da pauta de diversidade e inclusão feminina, né? Nesse sentido que eu vejo o assunto facilitando o outro, né? A sementinha está plantada.
Obrigado, Wendel, pela resposta. O fundo da tela da Paula, né, reflete uma parte dessa agenda, né, de inclusão, diversidade, que a gente tem hoje no mês de junho, né, também dentro dessa comemoração, que é a agenda também da inclusão e LGBTQI+. Isso. Então, a gente tem toda essa agenda. Bom, Eduardo, agora uma pergunta para você. Você citou muito bem, você está levando essas questões sustentáveis ao seu público, né, aos seus clientes, através de uma experiência, né, de moradia diferenciada. E você citou a questão da energia solar em empreendimentos, citando, inclusive, que Uberaba teve foi lançado lá em Uberaba esse primeiro empreendimento solar para oferecer aos seus clientes essa experiência. E aí a pergunta, até porque você tem um foco mais no cliente final, né? no cliente lá que está comprando as suas residências, seja apartamentos ou casas, né? Como é que é o plano de comunicação, Eduardo, né? Para que o usuário final enxergue essas medidas, né, de ESG no serviço, produto que você está prestando ou oferecendo, né, a atividade que você está realizando? O que você pode trazer de informação importante dentro dessa área para nós? Bom, mas vamos lá. Eu vi uma frase há uns anos atrás que ficou marcada para mim, que reflete um pouco desse raciocínio. Essa empresa que está no vermelho não pensa no verde, né? Então, e acho que é um pouco da visão do cliente. Então, eventualmente, esse nosso cliente que está realizando o sonho de comprar o primeiro apartamento dele, é um esforço financeiro muito grande, é um passo, assim, corajoso que ele tem que dar, porque muitas vezes ele está se comprometendo a um pagamento de 30 anos, né? E, eventualmente, neste momento, o tema ESG não é algo relevante na vida dele naquele instante. Tem outros maiores, né? E aí, qual que é o nosso papel aí? Eu tento mostrar para ele, porque nesse caso da energia, que é o tema que é o exemplo que você citou, você tem, né, um efeito prático para ele, que é a redução da conta de energia elétrica, né? Você tem um aspecto que é socialmente positivo, você tem uma geração de energia limpa, né, sem custo adicional para ele, e ao mesmo tempo você tem aqui, aí é mais palpável, olha, aqui você tem a possibilidade de pagar menos energia. No fim do dia, essa diferença de 30, 40 reais faz diferença para uma família de renda familiar de R$ 2.500, né? Então, este é uma forma objetiva de você trazer isso para a realidade dele. Olha, o que é o ESG para nós aqui? Você vai ter uma economia no fim do dia. E é esse projeto que a gente está querendo expandir e além para potencializar isso. Porque dentro dos empreendimentos, você tem uma limitação de área para poder gerar energia, né? Então, você não gera bastante, você gera o suficiente para gerar uma economia, mas o potencial é muito maior. Então, a gente entendeu que o caminho natural é sair, né? Ir para fora, que a gente começou lá em Uberaba, então em outras 5 em execução. Então, essa é a ideia por trás, né? Não só dos clientes, mas também da nossa operação. A nossa operação demanda muita energia, né? Não tanto quanto as plantas industriais da Paula e do Wendel, mas ela também consome muita energia, né? E aí o nosso primeiro passo foi nessa direção. Então, assim, a gente tenta fazer com que essa comunicação ela seja mais objetiva e a gente consiga colocar para ele, olha, o que de fato isso te beneficia. Tirando um pouco desse conceito mais, desse aspecto mais conceitual e ir para um aspecto mais objetivo. Porque, no fim, naquele momento de vida dele, é o que eu falei, ele está ali tomando uma decisão racional e, nesse momento, o ESG talvez não seja uma coisa tão importante nesse processo decisório dele. Então, acho que o nosso approach é esse. Obrigado, Eduardo. Bom, eu vou fazer agora uma pergunta um pouco mais ampla, que eu gostaria de ouvir a opinião de vocês três. E é uma questão importante e é interessante a gente aprofundar nesse tema. Nós temos diversos stakeholders dentro desse processo. Eu acho que o
não precisa dizer que o cliente aí é o principal, no sentido de que ele vai moldar de forma, com seus comportamentos, a evolução dessas práticas nas empresas. Mas eu gostaria de focar em 2 deles, que eu acho que são extremamente interessantes e importantes. O primeiro deles é governo e o segundo, mercado financeiro. Tá? E aí, eu gostaria de saber um pouco da visão de vocês do papel, tá? Papel governamental, dentro, obviamente, dessa ideia da gente também interagir cada dia mais com o governo para que essas metas sejam bem discutidas, tá? E, obviamente, também o papel do sistema financeiro para que a gente tenha disseminado na economia, nas práticas e na sociedade como um todo os fundamentos aí do ESG. Então, eu vou começar aqui novamente aqui pelas mulheres. Por favor, Paula, começar com você. Depois a gente segue aqui com o Wendel e com o Eduardo. O Mário, o papel é fundamental, né, de todos os atores, claro, mas governos têm o poder de acelerar essas transformações, né, porque na medida que eles vão trazendo, por um lado, marcos regulatórios que ajudam a trazer um patamar e colocar esse desafio para operar agora dentro de uma condição que talvez para algumas empresas já venha acontecendo há um tempo, mas para outras não. Então, isso eleva o nível do jogo. O marco regulatório a gente vê, como somos parte de um grupo mundial, o nível de marco regulatório que temos na Europa é muito mais exigente do que temos aqui. Então, a gente já está se antecipando o que está vindo lá na frente enquanto futuro, enquanto mudança de footprint, de operação e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo, tem que ter o outro lado, que é o lado do incentivo. Então, é legal você mencionar o sistema financeiro, porque agora, nessa equação que a gente costuma dizer, nós falamos aqui na ArcelorMittal, das 5C. Eu falo dos stakeholders. Para nós são 5 Cs, que é centrar a estratégia nas pessoas, né? Começa pela causa, que é o propósito, que é a razão de ser da empresa, que ela se materializa. Você falou dos clientes e são super importantes, Eduardo, mas eu vou trazer a nossa visão de que o colaborador vem antes, porque a gente tem que oferecer para o colaborador a experiência que queremos que ele de fato leve para os nossos clientes. Claro que o cliente é quem nos escolhe, nossas soluções, é quem traz suas dores, é quem a gente tem que estar escutando o tempo inteiro, estar dentro da realidade dele e ver quais são as dores e desafios futuros para já estar se antecipando. Aí eu vou trazer as comunidades onde estamos inseridos e o capital, né? Os acionistas e o mercado financeiro como todo também estimulando. Isso já está acontecendo, né? Desde o ano passado, quando o BlackRock já colocou premissas de sustentabilidade na hora de dizer em que empresas nós vamos investir. Isso eleva o nível do jogo dos negócios. E acho que isso é muito importante, porque eleva a condição de competitividade e traz a competitividade junto com a sustentabilidade. Então, na minha opinião, é super importante que esse movimento tenha ritmo, que tenha consistência, mas que se adeque também ao ponto de partida, né? Porque todas essas intervenções sempre vão favorecer alguns elementos e tem um preço aí que precisa ser colocado e considerado para entender as implicâncias e os impactos dessa transformação. Obrigado, Paula. Wendel, por favor. São os dois, certamente, stakeholders centrais aí em fazer esse movimento acontecer. Eu acho que o governo ele tem um papel de aprimoramento técnico sobre o assunto, né? Ele pode, de forma inadvertida, colocar políticas que causam muito dano, ou muito mais dano do que ganho, e a urgência em tomar as ações é um problema, né? Então, a gente vê isso acontecendo, e aí FIENG entra com um papel importantíssimo aqui no governo de Minas já há bastante tempo, intermediando essas discussões e trazendo fóruns, né, onde a gente consegue levar até o governo esses conhecimentos e todas essas questões, porque às vezes um pequeno detalhe numa política ali, uma meta que não é possível de ser realizada, desacredita todo o sistema, põe tudo a perder. Então, a gente vê nisso, eu vejo nesse aspecto da atuação do governo um papel muito importante. A gente sabe que o governo vai acatar a urgência do assunto e aqui conhecer melhor das particularidades de cada ramo de negócio, cada indústria, para poder atuar. Os investidores, eles
estão, na verdade, investidor é a sociedade, né? No final, o fundo de pensão ele é o dinheiro de cada pessoa que põe capital ali dentro e ele só reflete, né, essa vontade que as pessoas têm que as empresas sejam sustentáveis e tenham a aderência a essa agenda. A gente vai ver os grandes fundos todos já estão se movendo em relação a essa pauta. Aqui, o fundo já nasce naturalmente com esse conhecimento técnico, né? Ele já nasce naturalmente instruído, porque ele está dentro da empresa, ele está fazendo acontecer, e é o papel central, é o grande motor dessa história toda. A gente vai ver uma seleção natural dos projetos, um papel muito, muito forte em relação a criar tração para essa estrutura toda. E aí um papel importante aqui em relação às pequenas empresas, né? O capital ele tem uma capacidade de pulverizar os temas muito forte, assim como o governo, né? Quer dizer, cria legislação e cria acesso ao capital para quem for responsável, né? Os dois têm essa capacidade de capilarização que é muito relevante. Obrigado, Wendel. Por favor, Eduardo. Bom, acho que eu concordo com tudo que foi colocado aí pelo Paulo e Wendel. O papel do governo, obviamente, é fundamental, ele é o regulador, né? E tem um ponto de reflexão que eu até citei ali na minha fala. O governo normalmente é reativo, ele reage a pressões, a demandas da sociedade, né? E aí tem um papel nosso, porque que é a tendência das companhias, especialmente no Brasil, ao longo dos anos? A gente meio que é ensinado a fugir de interações com o governo, né? Porque são complexas, porque eventualmente você tem debates que você não quer estar inserido, mas esse tempo passou, não tem, apesar de a gente estar vivendo momentos de polarização muito grande, esse momento passou, o nosso papel, e aí as entidades de classe, como o Enzo bem falou, são importantíssimas para forçar determinadas pautas, para provocar determinadas reações, porque senão isso pode demorar muito tempo ou sair de forma errada, como o Enzo colocou. Um incentivo errado é uma coisa horrorosa, porque ele pode fazer o contrário do que ele inicialmente se propôs, né? Então, acho que desse momento que a gente está vivendo daqui para frente, a nossa necessidade de pautar determinadas discussões com o poder público, ela passa a ser mais relevante. E as entidades de classe, né, são importantíssimas, são um veículo para isso, porque dificilmente o Gerdau, ou a Arcelor, ou a própria MRV vão lá provocar discussões. As entidades de classe fazem esse papel, né? E elas têm que ser mais ativas nisso. Elas não têm sido, têm que ser mais, né? E em relação ao sistema financeiro, aí você tem duas visões que a Paula bem colocou aí, que é do credor, do cara que gera funding para as operações, que começa a se mexer nessa direção e tal, mas tem uma parte que tem um poder muito grande, que é de fato o acionista. E que eu tenho visto recentemente é que os acionistas estão ainda mais, talvez os geradores de funding façam mais barulho, mas os acionistas hoje estão mais engajados e cobrando mais das companhias do que dessa primeira parte. Isso é fundamental, porque ele, no fim, é o dono daquele pedaço da organização, ele é o cara que ajuda a definir os rumos. Na hora que ele quer isso e eles estão querendo cada vez mais, facilita muito a nossa vida, né? Porque tem um alinhamento de interesses muito grande, e aí é só achar o caminho e a velocidade, né? Então, assim, acho que essa visão do poder público, que precisa de amadurecimento, nosso papel nessa interlocução, né? Porque, de novo, a gente foi ensinado ao longo do tempo a fugir desses pontos de contato, e nós temos que voltar a tê-los via associação de classe, né? E a questão do capital, que acho que o acionista está tendo hoje uma postura muito mais presente e ativa no tema do que o gerador de crédito. Mário, eu posso fazer uma contribuição desse comentário do Eduardo? Claro. Porque ele traz o ponto da entidade classe, que é essencial, e tem instituições que conversa com o que o Wendel trouxe de sustento técnico para auxiliar a criação de políticas públicas. Nós estamos participando hoje, por exemplo, há 3 anos, estamos no Conselho do Trata Brasil, que é um instituto
que é a referência técnica no problema de saneamento do Brasil. E nós sabemos hoje que metade dos brasileiros não tem acesso à água potável, metade dos brasileiros não tem acesso a esgoto. Esse é um problema de todos nós, não é um problema daquele que não tem, porque isso gera problemas de saúde, de turismo, de perda de um potencial de consumo, de crescimento econômico, inclusive, né? Mas de bem-estar por começo, né? Por começar pela vida humana. E hoje, todo o movimento de marco regulatório que a gente vê nos jornais foi todo movimentado por esse instituto, e nós estamos lá como Coca-Cola, Brastemp, outras companhias que estamos articulando essa causa nacional através de um instituto, inclusive empresas de diferentes setores, e levando isso para gerar políticas públicas. Então, essa interface, essa orquestração acontece na prática, né? E ela é muito importante para trazer concretude para os saltos evolutivos que precisamos dar como sociedade. Obrigado pelo complemento, Paula. Bom, eu queria fazer coro a vocês da questão das entidades de classe. É algo que a gente defende há algum tempo, inclusive do fortalecimento delas. Agora, gente, o mais importante da entidade de classe é a participação de seus associados. Não basta entrar, você tem que participar, né? Então, eu acho que essa é a grande lição daquilo que vocês estão falando. Eu acho que vocês têm uma participação muito forte. E aí, concomitante a essas instituições, a esses think tanks, né, vamos usar esse termo aí, que pensam aí algumas coisas importantes aí para o nosso futuro. Agora, eu não posso deixar de perguntar para vocês, porque quando a gente fala de metas 2050, de net zero, a gente está falando, gente, de um desafio tecnológico. É um desafio tecnológico. E aí nós temos aqui 2 empresas produtoras de aço, uma empresa construção civil que utiliza a produção do aço, e temos outros desafios na economia como geral, né? A gente comentou muito a questão do engajamento, do comportamento das pessoas para nos levar ao atingimento dessas metas. Agora, o papel da tecnologia, né? Como que nós, do setor privado, aliados aí com a academia, vamos construir esse processo, esse atingimento de meta lá na frente, de algo que hoje pode nos parecer tão complexo. Então, eu queria ouvir um pouco dessa reflexão de vocês, por favor. Aí, vamos inverter aqui. Eduardo, você começa, depois a gente fala com o Andrew, depois com a Paula. Tá ótimo. Olha, assim, o que está acontecendo no mundo nesses últimos tempos, você pega a indústria da construção civil, talvez seja uma das indústrias mais artesanais e mais, vou usar um termo forte aqui, arcaicas, né, que se tem. E essa indústria está começando a passar por uma revolução. Eu estou no negócio há 28 anos, que eu nunca vi, né? A MRV, só para citar um exemplo, a gente usou o mesmo processo construtivo durante os primeiros 35 anos da companhia. Há 6 anos atrás, nós mudamos o processo construtivo e estamos em vias de mudar de novo, né? Então, assim, a evolução da tecnologia, que agora começa a chegar no nosso negócio, ela vai ser uma ferramenta fundamental para isso que você está colocando. E a gente está vivendo, eu até brinco que o nosso negócio é meio blindado do mundo, é diferente da Paula e do Wendel. Não tem ninguém importando casas, né, para o Brasil, e mesmo se importar, ele vai ter que passar pelo cartório, pela prefeitura. Então, é um negócio meio que blindado do ambiente externo, né, que, por um lado, é bom, né, mas essas barreiras estão caindo, né? E você tem um processo construtivo sendo feito, eventualmente, nos Estados Unidos ou na China, que ele rapidamente pode chegar aqui. E está acontecendo isso, né? Está começando a acontecer. Então, normalmente esses novos processos, eles são, sim, mais eficientes, mais rápidos e também com uma pegada ambiental muito maior. Eles já nascem assim, são desenhados assim, né? Então, eu vislumbro que os próximos 5 a 10 anos na construção civil, nós vamos dar passos muito grandes nessa direção, mesmo ou especialmente no Brasil. O Brasil é um dos maiores mercados imobiliários do mundo, né? Então, a gente tem um déficit habitacional gigante, a gente tem desafios muito grandes, e eu acho que você vai começar a enxergar nos próximos 5 anos uma mudança muito grande, com uma pegada muito
muito diferente. A gente tem feito um esforço muito grande nessa direção, e não só a MRV, eu vejo grandes players também se movimentando. A Paula mesmo citou as iniciativas da Celor em relação a isso, a questão lá do Brasil ao Cubo, que o Wendel falou, que foi uma empresa que a gente teve uma proximidade lá atrás, porque a gente se interessava pelo que estava sendo executado, pela ideia, e aquilo ali tem um impacto muito menor, tem uma rapidez muito maior. Então, acho que olhando para o meu umbigo aqui, para a construção civil, o que eu enxergo é 5 a 10 anos de uma mudança muito forte no nosso jeito de fazer, né? Isso vai ter um impacto muito positivo na questão ambiental, especialmente. Obrigado, Eduardo. Wendel, na sua apresentação, você até trouxe um teste que vocês estão fazendo com o caminhão, né, com a parceria Scania, Gasmig, aí, a utilização de gás, né? Então, assim, é um dos exemplos, mas gostaria também de ouvir a sua reflexão sobre esse tema. Eu acho que, sem dúvida, a forma de abordar a inovação mudou, né? Tecnologia ficou uma coisa pop, né? Ela é muito abrangente. Esse novo mundo de startups que a gente vê muito forte aí de uns 5 anos para cá, prova isso, né? O desenvolvimento de tecnologia ele sai de dentro das empresas e ele é feito nesse ambiente e a gente tem um papel de colocar dinheiro lá, né? E orientar essas pesquisas, funcionar como incubadoras. Aqui a gente criou uma operação de negócio só para isso, a gente chama de Gerdau Next. Ela tem uma visão de olhar os próximos negócios da empresa, mas levando para dentro toda essa atividade de identificação dessas novas tecnologias, de incubação, e a empresa passa, então, em vez de fazer investimentos diretos em desenvolvimento tecnológico, ela passa a funcionar como incubadora e depois, no segundo momento, como investidor, né? Então, a gente criou realmente uma operação de negócio para dar forma para isso. É novo para a gente, né? Mas a gente tem que entrar. O tamanho do pesquisa e desenvolvimento das empresas, ele muda, né? O que é feito dentro de casa é muito mais específico e muito mais voltado a ações de muito grande escala, né? E esse ganho incremental, essas novas tecnologias, elas têm que vir de mercado, a gente tem que ser rápido em conhecer, capturar, rápido em orientar, né? Estamos citando aqui o caso do Brasil ao Cubo, isso é um exemplo fabuloso, né? É uma startup. Os caras montaram um conceito, fizeram a empresa funcionar, né? Aí a MRV teve interesse também, né? A gente hoje é investidor lá e tem tantas outras, né? Às vezes soluções simples a gente fez muita inovação em segurança, por exemplo, ano passado. Ano passado a gente colocou uma iniciativa para isso, usar a tecnologia em segurança. Encheu empresas de câmeras, de softwares que identificam pessoas em posição de risco. Então, assim, é um mundo de iniciativas e o que a empresa tem que fazer é se posicionar para deixar esse negócio entrar, né? E tem que fazer, né? Então, nós achamos essa solução de criar uma operação para isso, outras empresas fazem de forma diferente. Aqui em Belo Horizonte, tem um negócio que é fabuloso, que é uma outra ideia muito bacana também, é o tal do Mining Hub, né? Então, criaram um local, e aí, aqui é um grande centro de mineração, criaram um local, as mineradoras vão lá numa situação de não competição e dizem para as empresas, olha, esses assuntos estão dando dor de cabeça, né? E abre as portas para as pessoas irem lá dentro, conhecer os problemas, e os caras vêm e trazem soluções. O negócio está funcionando de uma forma fabulosa, não atrapalha ninguém, né? Os fornecedores tradicionais financiam essas pesquisas, no final se compram, né, as soluções realizadas lá. Então a gente realmente criou um ambiente que acelera muito as soluções e tem muita coisa bacana acontecendo aí dentro, né? Obrigado, Wendel. Agora com você, Paulo. Você que está na diretoria do futuro, né? Então, como é que você vê esse desafio, né, da tecnologia para que a gente alcance, né, as metas estabelecidas, não só empresariais, mas também pelos governos? O Mário, a tecnologia ela é alavancadora, né? Ela é meio, não é fim. O fim é o bem-estar social, é o bem-estar das pessoas. Então, como é que a tecnologia, que naturalmente ela vai ajudar nos processos produtivos, então ajuda na redução das emissões, ajuda no footprint de carbono, mas como é que nós pensamos no cidadão aí, cliente do Eduardo e o time da MRV, que está num prédio que vai estar usando
tem a nossa matéria-prima. Então, como é que criamos prédios sustentáveis? Nós não podemos pensar no fio-máquina, no vergalhão, a gente tem que pensar o produto lá na frente, porque o produto que é a solução. O produto, eventualmente, consome menos aço. O Stelligent, que é essa solução que estamos trabalhando, inclusive testando já com a MRV, quando você entra no simulador, que ela foi lançada em 2018 lá em Londres, eu estive lá no lançamento, eu vi o conceito, eu achava aquilo louco, porque o cara que apresentou aquilo, você falou, era um acadêmico, um estudoso, e ele desenvolveu um prédio que, uau, a indústria automobilística. Ele se monta. O conceito é que você, lá na frente, não tem que derrubar um prédio, que você consiga, eventualmente, desmontar, montar e desmontar, que é o exemplo que o Wendel traz de Brasil-Cuba, construção modular como conceito, né? Super visionário. 3 anos atrás a gente olhava aquilo e você doido, né? E como é que isso foi estruturado? Com métricas. Então você consegue, desde a origem do desenho do projeto, né? E o ASO permite isso, criar soluções que trazem um design mais amplo, vai consumir menos aço, menos tempo de obra, mais produtividade e mais sustentabilidade. Então é um conceito de integrar a sustentabilidade com a inovação. A tecnologia tem um papel fundamental para nos dar informação, para mostrar realmente qual que é o caminho mais sustentável desde todas as perspectivas, econômica, social, ambiental, e considerando também o design of experience, né? A experiência da pessoa lá na ponta, porque esse é o ser humano que vai escolher aquela solução, aquele prédio da MRV ou aquela outra solução construtiva. Nós temos uma cátedra na USP para focar essa análise acadêmica, já tem 3 anos também, e agora, só para ter uma ideia, estamos testando soluções super pioneiras que depois oferecemos para o MRV, para outros clientes, troca térmica, que não usa energia, intercâmbio técnico, isso é a união do ecossistema, é o potencial da ideia, do mundo da academia com o mundo real, e abrindo as portas da empresa para experimentar e testar essas soluções, né? Então, os exemplos que foram citados aqui, o Asolab, que também, nós estamos também no MoneyHub, na FIENG criamos o CIAMI, que é um centro de inovação da ArcelorMittal da indústria, que tem outra gama de clientes que a gente atende, além da construção civil, estão criando soluções sustentáveis para a indústria. Então, é isso, é testar, é experimentar, é fazer juntos, e é pensar que futuro que queremos criar, é a primeira pergunta, e acho que a segunda pergunta é o que tecnologia que a gente precisa para isso. Então, a ordem é sempre os objetivos por cima dos recursos, né? Tem gente que pensa, o que temos, né? Qual que é o nosso budget? O que dá para fazer? A segunda pergunta é essa. A gente pensa, não, o que nós queremos criar, o que a gente precisa. Muito bom, muito bom. Pessoal, bom, eu tenho um compromisso até, vocês têm outros compromissos hoje, mas eu queria fazer uma última pergunta e, obviamente, quem for responder, já quiser fazer a despedida, seria bom. Vocês colocaram nas apresentações uma série de métricas sobre ESG, ou metas, ou muitos olhares sobre os ODS, né, o que a gente pode fazer. O Eduardo, a MRV tem um documento de mais de 200 páginas, destrinchando os ODS, né, com métricas, onde a empresa quer chegar em 2030. É muito interessante. Agora, igual como eu comentei, iniciei a minha fala, a gente não tem uma receita pronta, tá? Mas como tudo na vida, a gente vai querer em algum momento comparar as empresas, né? Ver quem está mais à frente, quem não está. E aí a gente vai querer construir indicadores, né? Que vão determinar a adoção, a aderência de parâmetros. O próprio mercado financeiro é provável que faça isso, né? Então, a gente está todo mundo procurando, nosso público. Eu tenho várias perguntas relacionadas a esse tema. Eu até falei com o João, eu acho que já responderam, mas hoje eu vou voltar a esse tema para que vocês possam colocar o seguinte. Bom, daqui a alguns anos, quando esse assunto não for mais novidade para ninguém, estiver culturalmente dentro das organizações de uma forma disseminada nas médias, pequenas empresas, o que teremos aí de indicadores? O que vocês acham, né, que a gente vai ter de indicadores, de métricas, né, para medir essas adoções dentro da estrutura ESG e também a questão da própria aderência das empresas a essa agenda, tá? Então, eu vou agora iniciar novamente pela Paula, e se você já quiser fazer a sua despedida, fique à vontade. Por favor, Paula. Eu vou ser bem objetiva.
métricas. Eu sugiro olhar, já acabou de sair semana passada, retrasada, nosso relatório de sustentabilidade. Então, lá tem um capítulo para cada uma dessas letras e outras mais. Acho que vale a pena, eventualmente, trazendo de forma prática, porque rende outra talks, né? Podemos fazer outra conversa aí, outro painel sobre métricas. Mas o que eu quero trazer para mim como visão de sonho, quando você falou, quando essas pautas estejam endereçadas, nossa ambição na ArcelorMittal inauguramos esse próximo capítulo do segundo século de vida, querendo sermos uma empresa que a sociedade queira que exista. A gente entende que a nossa legitimação, claro que é interna, porque vem do nosso próprio valor, do entendimento, como você falou, de ter honestidade, de ter humildade, saber que temos que trazer o foco do cliente para o centro das nossas decisões, de empoderar as pessoas, de colaborar. Veio o mundo do veio o mundo de competir, e que bom que esse mundo chegou, porque ele vai ser um mundo muito melhor, né? Porque juntos a gente faz acontecer um mundo melhor na complementariedade. Mas essa legitimação vem quando o interno e o externo, igual o Eduardo falou, não tem mais muros, não existem esses muros, é uma falsa percepção de muros. Então, a cultura da empresa se traduz na proposta de valor, se traduz na marca, se traduz no que a sociedade percebe, e alguém fala que é um cidadão, que ele é colaborador, ou que ele é cliente, ou que ele é parte de um governo, e fala, não, essa empresa é uma empresa responsável, séria, consciente, comprometida, conecta presente com o futuro, honra os compromissos, está evoluindo. O foco que Eduardo trouxe logo no início da fala dele é a jornada também, cada um tem seu ponto de partida, mas quanto que estamos colocando em termos de compromisso, ritmo, intensidade e efetivamente materializando essa visão que queremos, da empresa que queremos ser, do lugar de potência que estamos conseguindo materializar. Acho que essa é a minha mensagem já final, despedida, e obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, Paula. Por favor, Wendel. Wendel, você está no mudo. Desculpa. Concordo plenamente com a Paula. Não há métrica outra que nossa licença social para operar. A gente vai atrair, reter talentos, a gente vai crescer, a gente vai ser lembrado pela sociedade como uma empresa responsável. Isso é que é a métrica, né? Essa é que é a métrica. Os fundos de pensão vão investir na gente, porque a gente é reconhecido como um local seguro para aquilo. E é isso, né? A gente realmente tem que medir a empresa, tem que fazer, né, suas medições todas, mas a grande medição é essa, é social, ser reconhecido e dar espaço para que aprender sempre, mudar sempre e seguir, porque essa também não é uma jornada que tem fim, né? A gente vai ser reconhecido não como alguém que chegou, mas como alguém que está no caminho certo o tempo todo, né? Isso não acaba, né? Isso não acaba. Eu acho que é realmente é aí que a gente está e somos empresas cada vez mais abertas a ter essa comunicação que permite que a gente tenha esse feedback e entenda para onde andar e como ir, né? Eu acho que essa é a grande métrica, tá? Termino aqui. Parabéns pela organização do evento. Parabéns, Paula, pela apresentação. Parabéns, Eduardo, também. Foi excelente, né? E muito obrigado pela chance de participar aqui. Um abraço. Obrigado, Wendel. Por favor, Eduardo. E aí, gente? Bom, vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente está muito, muito distante, sabe, Mário, de chegar onde a gente vencer os desafios que a gente tem para vencer. 2050 está muito longe, mas ainda assim é um desafio, né? Então, a gente tem muito a fazer e eu acho que esse é o momento de focar nisso. Não posso concordar mais, sendo uma empresa de engenheiros, que as métricas são importantíssimas. São esses pilares que a gente desenhou, assim como as demais, para poder alcançar, porque senão você fica perdido no conceito, né? E uma coisa, coincidentemente, que o Wendel falou, que a gente acredita demais, a gente discute muito, que é de fato, a licença que a sociedade te dá para funcionar, para operar, né? Essa licença vai ficar cada vez mais difícil de se obter ou de manter, né? E aí sim, a métrica principal é a métrica externa, é a métrica de como a sociedade, todos os stakeholders dela, seja os nossos clientes, colaboradores, poder público, todo mundo enxerga a companhia, as companhias, e dá ou não essa licença. Isso é cada vez mais difícil, especialmente
para as empresas maiores, para as grandes, porque as grandes carregam a responsabilidade de ser o exemplo, de conduzir muitas vezes os caminhos da vanguarda em diferentes áreas. E essa responsabilidade vai ser cada vez mais cobrada pela sociedade de forma geral. Não é só ser líder, ser o maior, ser o mais eficiente. Se você for tudo isso, a sua responsabilidade vai ser ainda maior. Então, eu vejo dessa forma. Bom, foi um prazer enorme. Muito obrigado. Parabéns pela condução, Mário. Paulo e Wendel, parabéns pelas colocações. Eu acho que a gente tem... Eu fico muito feliz de ver dois grandes parceiros meus com a cabeça tão voltada para objetivos comuns nossos, Então, saio daqui muito mais feliz e satisfeito do que eu entrei. Parabéns. Obrigado. Olha, muito obrigado a vocês três. Eu acho, dentro desse trabalho voluntário que a gente faz em prol aí da defesa de interesse dentro da federação, esses momentos assim realmente são muito gratificantes de poder escutar pessoas de alto nível e representando empresas sensacionais da nossa economia. Então, gostaria muito de agradecer a Paulo Raca, diretor de estratégia, ESG, inovação e transformação de negócios da ArcelorMittal Aços Longos para a América Latina, ao Wendel Gomes da Silva, diretor de mineração e matérias-primas da Gerdau, e o Eduardo Fischer, CEO da MRV. E agradeço a todos aí a paciência, espero que a gente tenha abordado, pelo menos inicialmente, eu acho que nos próximos anos esse assunto vai voltar cada vez com mais força, sempre com uma abordagem ainda mais construtiva, ainda mais avançada. Então, passo aqui a palavra para o João, que vai fazer a condução e eu acho que é o lançamento também do e-book. Tá, gente? Obrigado novamente, agradecendo a presença de todos e principalmente aos painelistas. Obrigado. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado, Mário, aos nossos painelistas. Eu fiquei, assim, extremamente edificado com essa nossa discussão, com esse debate. Eu acho que a sociedade está sempre cobrando das empresas, das indústrias principalmente, o que vocês fazem. Eu acho que a gente tem que divulgar o máximo possível essas ações que as empresas estão fazendo, Então, fiquei muito feliz de poder participar desse debate. Acho que ele foi extremamente rico e edificante. Bom, a gente vai encerrar em breve, dentro de 5 minutinhos, mas antes... Eu queria só lembrar vocês que a FIENG está à disposição, Nós temos aí as nossas áreas que trabalham em conjunto na pauta de ESG, nós temos a gerência de meio ambiente, a gerência de responsabilidade social empresarial e a gerência de integridade, que juntos nós temos várias ações, principalmente para médias, pequenas indústrias que têm problema, dificuldade, limitações para poder adotar essa pauta, incluir essa pauta no seu DNA. Contem com a FIENG, que nós temos aí um grande time que trabalha em conjunto dessas 3 letrinhas aí para apoiar vocês, tá? E falar que nós temos o nosso e-book, que se chama Gestão Sustentável dos Negócios, totalmente gratuito e virtual, que está no nosso site, dentro da página de ESG da FIENG, Para quem se inscreveu nesse painel, nós vamos enviar esse e-book por e-mail, no e-mail que vocês cadastraram de forma gratuita, mas saibam que o caminho é dentro do site da FIENG, caso vocês queiram compartilhar esse material, que foi desenvolvido in-house, pela própria FIENG, nossas equipes aí desenvolveram e podem disseminar à vontade esse nosso e-book. E temos também um vídeo institucional, falando só um pouquinho sobre a atuação da FIENG no ESG, como que a gente tem se movimentado. Gostaria de pedir ao pessoal da TI que passasse o vídeo, por gentileza, e em seguida eu volto para uma última fala e a gente encerra. Agradeço a paciência de vocês aí de aguardar mais 5 minutinhos. Você sabia que mais de 70% dos consumidores do Brasil esperam que as empresas não agridam o meio ambiente? E que mais de 60% esperam que as empresas estabeleçam metas para tornar o mundo melhor? O mundo está em constante mudança e o comportamento dos consumidores também. Portanto, é preciso estar atento ao que eles buscam para continuar ativo e competitivo no mercado. Dados como os que vimos agora mostram que hoje é fundamental investir na gestão sustentável dos negócios. Sua empresa precisa da sigla que vem mudando o mercado, ESG.
ESG vem da sigla em inglês que representa meio ambiente, responsabilidade social e governança. Consiste em um conjunto de práticas ambientais, sociais e de governança corporativa que norteiam a atuação das empresas e os seus impactos em busca de uma gestão mais sustentável. Vamos entender como funciona na prática? Na área de meio ambiente, por exemplo, sua empresa pode repensar o descarte de seus materiais, reduzindo-os e dando um destino mais adequado e sustentável a ele. Como prática de responsabilidade social, organizar um programa de valorização da diversidade ajudará a sua empresa a atuar com mais inovação e melhores resultados. E como prática de governança, criar um código de ética contendo o compromisso da organização com a ética e a transparência. Pensar os 3 pilares do ESG funcionando em sinergia é a forma ideal de aplicar a gestão sustentável do seu negócio. E para começar, nós podemos te dar todo o suporte necessário. A FIENG oferece diversos serviços que irão ajudar sua empresa a aplicar o ESG e se tornar mais sustentável e competitiva. Investir em uma gestão sustentável é contribuir para um mundo melhor e saber que sua empresa terá melhores resultados por fazer o que é certo. Acesse www.fieng.com.br/ESG. Ótimo, muito obrigado aí ao pessoal da TI pelo vídeo. E agora a última fala, eu gostaria de convidar uma grande parceira nossa, que é a Ana Luísa Amaral, coordenadora do FIENG Competitiva, um programa de fomento de projetos aí dentro da gerência de projetos para a indústria. E nós somos grandes parceiros aí no desenvolvimento de projetos, tanto na área de sustentabilidade como em diversos outros temas aí. E ela vai fazer uma fala bem breve sobre um pouquinho desses projetos aí e as oportunidades para as empresas. Ana Lu, com você. Bom dia, gente. Está todo mundo me escutando? Um prazer. Ouvimos bem. Ah, que bom. Fiquei muito orgulhosa de ver esse painel. A gente ficou otimista como cidadã. Agradeço a todos por todo o conteúdo e toda a preocupação. Vamos colocar a apresentação para mim, né, João? Aí eu vou falando antecipadamente. A gente tem um programa FIENG Competitiva, que muitos de vocês talvez já conheçam, e a gente tem a grande parceria aí com a gerência do meio ambiente, e a gente oferece algumas soluções para que sejam ferramentas para vocês, das indústrias, operarem e conseguir ser viável a questão do meio ambiente, né? Então, a gente tem o MTR, a gente tem a análise de riscos ambientais, a gente tem o Ecolean, que é uma junção do Lean Manufacturing com a visão do meio ambiente, e a gente tem também a questão da economia circular, que é um tema que a gerência de meio ambiente já trabalha há muito tempo e tem se expandido cada vez mais, e é o programa com o subsídio da FIENG. E pode passar, por favor. E em comemoração à Semana no Meio Ambiente, a gente está fazendo um oferecimento, disponibilizando quem comprar, a empresa que comprar uma dessas mentorias, um desses projetos, vai ter o acesso exclusivo à aula do ESG, que acontece no dia 23 a 25, uma aula muito importante, que a gente vai tratar a dimensão econômica, social e de governança, dos dias 23 a 25 de junho. Então, a gente conta com vocês, nós vamos enviar para todos, né, essa campanha, esse presente aí de incentivo às empresas, e agradecemos pela oportunidade de falar e agradecemos a parceria de todos. Obrigado, viu, João, Camila e toda a equipe aí da Gerência do Meio Ambiente e a todos os palestrantes, debatedores, foi fantástico. Obrigada, gente. Obrigado, Ana. Só deixando claro aí também que essas ações, elas têm um subsídio de até 80% para as empresas que tiverem interesse, né? Muito interessante. E que nós também temos as assessorias em ESG. Se vocês quiserem conhecer um pouco melhor, podem entrar em contato nos e-mails que a Camila disponibilizou no chat. Bom, então, para encerrar, gostaria de agradecer a todos mais uma vez, todos os que nos prestigiaram, e avisar vocês, né, lembrar vocês, de que amanhã teremos o evento, o painel, o Dia da Água na Indústria, Alocação de Água Negociada, dando continuidade ao nosso evento Semana de Meio Ambiente ESG FIENG 2021. Ficamos por aqui, então, nos vemos amanhã no outro painel, e agradeço a todos, tenham um ótimo dia aí. Até mais, pessoal.